conseguir, só a Paula entrando ali, a gente já inicia oficialmente, né, a nossa live Sextou no Autismo. Sextou é bom, né? É Sextou, a ótimo. gente conversando sobre o autismo. Nada melhor, né? Agradecer a todos que estão aí conosco, que essa live vai ficar gravada, viu, pessoal? Vocês vão ter acesso a essa discussão, principalmente sobre a resolução 2324, né, doutora? Que depois o Conselho Federal, ele revogou, na verdade, sustou, né? Suspendeu um tempo. Vamos ver aqui se a Paula entra, aceita, agora deu. Pronto. Ficou alguns minutinhos aí, mas a gente conseguiu. Vamos ver. Bem-vinda, Paula. Conseguiu entrar? Tá aceito aqui. Vamos ver se ela entra direito. Vamos lá. Pronto. Agora sim. Agora É que eu acho sim. que o senhor convidou foi outra pessoa aquela hora. E não era eu. Eu estava pedindo e não consegui entrar. Ah, então foi isso. Realmente, Foi. eu até perguntei, será que a Paula está com outro Instagram? E Não, estou com o mesmo. Eu acho que foi algum erro aí no Instagram mesmo. então, pronto. Bem-vinda, Paula. Obrigada, boa noite, Boa Daiane. noite. Boa noite, doutor Edil. Boa noite. Então, pessoal, vamos lá. Nossa live Sextou no Autismo, uma outra iniciativa do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB. Agradecer o Fernando Cota, o nosso presidente de honra, que iniciou o MOAB lá em 2005, 17 anos, e agora passou o bastão para nós, e nós estamos aqui fazendo valer aquele trabalho lá de trás. Espero, nesse tempo que a gente tem já na presidência, conseguimos, né, estamos conseguindo levar o trabalho para os autistas, garantir os direitos e as famílias também. E uma dos nossos motivos de existir é fazer com que a comunicação chegue, né? Fazer com que o conhecimento chegue a todos e a todas. E uma delas, pessoal, é sobre essa questão do canabidiol, tá? Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós vamos conversar com a Paula Paz, diretora do MOAB, e também ela faz parte de uma entidade que representa os usuários, né, da cannabis medicinal aqui no Brasil. A doutora também, né, a doutora... A ou AN? Quando a gente pronuncia o nome da senhora? Daiane. Daiane? Daiane. Tá bom. Daiane Zap, né? Daiane Zap. Pois é. Então, a gente inicia, pessoal, com a Paula. Paula, eu queria que você se apresentasse e também falasse da sua experiência, porque você tem um filho autista, né? A gente conhece ele de muito tempo, acompanha o desenvolvimento dele, o Daniel. Fale Agora é um pouco, adolescente. Paula. Agora um adolescente, Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Então, meu nome Eu é queria que Paula você se Paz, apresentasse né? e falasse. Tá. Vai lá. Sou mãe do Daniel. O Daniel tem 14 anos, tem autismo, um autismo de moderado ao severo, e tem epilepsia também. Sou diretora do MOAB, né? Estou lá como voluntária, diretora de Relações Públicas. Também sou voluntária na causa da cannabis, como ativista e mãe, né? Faço acolhimento de famílias, de pacientes que buscam se tratar com a cannabis para diversas patologias. E estou nessa luta desde 2017, quando eu conheci os estudos referentes à cannabis. E, por incrível que pareça, foi num seminário do MOAB. Primeiro seminário do MOAB, a gente trouxe o doutor Renato Malcher, e ele fez uma palestra sobre a cannabis. Ele é um pesquisador aqui de Brasília, né, da UNB, professor e pesquisador, e nós convidamos ele. Então, naquela época, foi em 2016, que ele teve que, no seminário do MOAB, o primeiro seminário, foi feito lá no Lago, e eu estava até com a minha amiga Leila, que ela está aqui assistindo, e eu falei, Leila, eu fiquei muito interessada sobre isso, porque o Daniel, ele tomava várias medicações, né? Ele desde pequeno, ele nasceu prematuro, ele passou por várias interferências
hospitalares, ele ficou na UTI, passou por 2 UTIs, fez 3 cirurgias. Então, o Daniel ele tem um déficit muito grande de intelectual, de lesões que ficou no cérebro por conta de uma pneumonia que ele teve, né? Ele teve 2 anos, quando ele completou 2 anos, ele teve uma pneumonia grave, ficou na UTI 2 meses. Quando eu saí de lá com o Daniel, eu ainda não sabia que ele era autista, ainda não tinha chegado ao diagnóstico. Quando eu saí de lá, o Daniel saiu sem falar e sem andar, completamente uma criança muito debilitada, né? E no passar do tempo, ele foi desenvolvendo, a gente chegou ao diagnóstico do autismo, ele já convulsionava desde pequenininho, né, por conta das sequelas que ele teve durante a UTI, ele convulsionava e eu nem sabia que era uma convulsão, gente. Quando eu vi ele convulsionando, que ele estava mamando no meu peito, eu achava que ele estava engasgando, né? E eu não entendi aquilo. Aí a médica falou, não, mãe, isso é uma convulsão, você tem que ter muito cuidado e tal. E dali ele começou a tomar medicamentos para convulsão. E em 2017, ele estava com 9 anos, ele estava num estágio muito severo do autismo, ele estava muito ruim, ele estava com uma alergia ao uso contínuo de medicamentos fortes que ele tomava há mais de 7 anos. E a gente não conseguia retirar essas medicações porque ele dava crises, né? Que tanto crises nervosas do autismo quanto as crises da epilepsia. E eu me interessei muito pelo assunto da cannabis, aquilo ali foi um insight, uma luz que me deu. Eu falei, gente, eu não tenho mais o que tentar, né? Eu já cansei de procurar todos os meios, ele tinha acompanhamento, fazia exames direto, e a criança só piorava, né? As medicações não resolviam o problema do meu filho. Aí o que eu fiz? Antes de tudo, eu fui começar a estudar, gente, eu fui pesquisar, eu pesquisei bastante na internet. A primeira entidade que eu conheci foi a Fundação DAI, que fica no Chile. Eu fiquei muito encantada com o trabalho deles. Aí depois eu conheci histórias de mães que conseguiram na justiça o HC para cultivar. E aquilo tudo foi me abrindo a cabeça. Eu fui participando de outros grupos, né, no WhatsApp. E comecei a pesquisar. Então, em agosto de 2017, eu resolvi começar o tratamento com ele. E, por incrível que pareça, em 15 dias, a gente já percebeu uma mudança no Daniel. Ele tinha uma alergia, ele babava, ele tinha uma cialorreia, que ele babava a camiseta, que molhava. Eu tinha que para sair com ele, eu tinha que sair com umas 5 camisetas para trocar. E isso foi o primeiro fator que eu percebi, visível, acabou aquela babeira dele, gente. Na escola, a professora falou assim, o que aconteceu com o Daniel? O Daniel está diferente, o Daniel está mais atento, o Daniel não está dando crise. A professora falou, o que você fez? Eu falei, eu estou dando a cannabis para ele, o óleo de cannabis. Sempre fui muito direta com isso, porque a gente trabalha com um assunto muito polêmico, muito preconceito em volta dessa planta, muito proibicionismo, né? E eu fui direta com ela, olha, eu estou dando óleo de cannabis para o meu filho, né? E ela falou assim, nossa, ele teve uma melhora gritante, assim, ele está sentado, ele está prestando atenção, o que está acontecendo com o Daniel? Eu falei, aí chegamos à conclusão que eu estava no caminho certo. Aquilo ali, para mim, como mãe, que eu poderia estar, né, a professora, os professores da escola falar, para mim, aquilo ali, eu falei, eu estou no caminho certo. E como eu já trabalhava com acolhimento, com atender mães, de diagnóstico precoce, eu comecei também a acolher pela cannabis, a ensinar as mães. Eu montei um grupo aqui em Brasília, que foi um dos primeiros a tratar desse assunto, numa época que era bem mais difícil que hoje, né? As pessoas tinham muito medo de falar da cannabis, tinha medo de ser preso, eu não quero falar sobre isso, eu não quero estar no grupo. Então, a gente foi criando um grupo e ele se fortaleceu muito, os pais estavam ali estudando junto. Eu nem sabia de muita coisa, mas eu estava ali junto com eles e a gente estava trocando experiências, e foi muito interessante. Então, nessa época eu conheci o Rafael, não posso deixar, isso faz parte da nossa trajetória, né? O Rafael é o presidente da Aliança Verde, foi que a gente se conheceu e resolvemos abraçar essa causa, né, da associação. Eu sou co-fundadora da associação, né, e ali a gente começou a trabalhar muito forte, assim, né, nesse acolhimento,
né, de famílias, buscando tratamento com a médica e tudo. E a gente, assim, até hoje, assim, eu sou muito grata por tantas famílias que eu vi melhorar, por quantas famílias que a gente já atendeu e que teve melhoras, e crianças que hoje eu vejo relatos, assim, que me emocionam. Isso é a maior gratidão que eu tenho, é de ver não só meu filho bem, mas também essas crianças que também receberam esse tratamento, né? E o Agora, Daniel, agora... Hã? Paula, vamos, fale para a gente há quanto tempo que o Daniel usa, né, usuário Ele da usa... cannabis, e principalmente, assim, o que você notou de diferente na melhoria dele do dia a dia? Olha, ele usa já fez 5 anos que ele está usando, ele usa, sempre usou desde essa época um óleo full espectro, né, com todos os componentes da planta, inclusive o THC, que é também terapêutico, né, é um óleo de cultivo orgânico, e hoje, depois que ele entrou na puberdade, ele começou a ter, ele teve uma piora no quadro, e aí a gente foi procurando descobrir o que estava acontecendo, ele precisava de uma dose mais forte de CBD isolado para controlar as crises convulsivas dele, que desencadeou no início do ano, desse ano agora. E assim, só melhorou, as crises dele parou, ele toma 2 tipos de óleo, um com espectro, né, da associação, e toma o óleo da Revivit, que é um CBD. Assim, e quando o meu filho chegou a um ponto no início do ano, que ele não conseguia mais andar, ele tinha medo de andar e cair, porque ele sabe quando ele vai dar uma crise, então ele ficava com medo de andar, ele ficava se tremendo, sabe? E quando eu entrei com esse óleo da Revivit, que é um CBD, que a gente associou ao tratamento dele, ele está bem melhor, ele não deu mais nenhuma crise, ele está assim, uma criança super esperta. As melhoras que o Daniel teve de 2017 para cá, ele teve um avanço cognitivo muito grande, ele consegue fazer tarefas na escola, ele está se alfabetizando, mesmo como que ele não verbaliza tanto, né, ele fala poucas palavras, o Daniel tem uma dificuldade ainda de comunicação, mas ele consegue desenvolver as tarefas da escola, socializar com os alunos, vai para passeio, né, as crises convulsivas dele Vai para manifestação, não é? Vai para manifestação no Conselho Federal de Medicina. Foi para manifestação, uma coisa que me surpreendeu, porque ele estava muito, não queria mais sair, não queria estar no meio das pessoas, e ele melhorou muito isso, ele está socializando tanto. A gente ficou 2 horas na manifestação, e ele não chorou, não deu trabalho, não gritou, ficou super bem, participou, né? Então, assim, as melhoras que a gente teve são incríveis, né? Ele tem qualidade de vida hoje, ele é uma criança que a gente sabe o que está acontecendo ao redor dele, porque o Daniel, até os 9 anos de idade, ele nunca tinha subido num brinquedo do parquinho. Ele não tinha condições motoras de subir em um brinquedo. Hoje o Daniel sobe em brinquedo, ele brinca, ele pula, coisas que ele não tinha essas capacidades motora, porque a epilepsia, ela atinge a parte motora da criança, né? A criança, eu ainda acho que ele tem um pouco de hipotonia, que a gente tem que trabalhar isso. E é isso, sabe? Assim, então, são melhoras que a gente tem que parar para pensar quanto que a cannabis é importante no desenvolvimento do autista, né? Que melhoras que tem, tanto cognitivas, hiperatividade, aumenta a concentração, né? A criança começa... muitas coisas que a gente vê que tem melhores. Cada autista tem um jeito único de ser, e ali a cannabis vai tratar aquela criança, né? Diante das dificuldades que ele tem. Muito bem. Doutora Daiane Zap, seja bem-vinda à nossa live. Sextou no Autismo. Vi aí a sua história, principalmente com essas famílias, né, que necessitam desse acesso a esse, vamos falar, medicamento, né? Diga para a gente, se apresente ao público nosso, vai ficar gravada essa nossa live, e fale da sua história aí com o canabidiol, né? Bem-vinda. Boa noite, doutora Edilson. Primeiro, eu quero agradecer a você e a Paula pelo convite. É um tema que eu adoro falar.
eu sou a pessoa que só fala de cannabis, né? Tipo assim, é algo que eu falo, porque eu acredito que a gente só vai conseguir derrubar o preconceito com informação. E essa informação precisa chegar em todas as pessoas. A gente foi criado aprendendo que cannabis era uma planta do mal, chamada até mesmo de erva do diabo, que era para a gente se afastar de maconheiro, e a gente está vendo que, na verdade, não existe nada disso, que foi por uma questão muito mais cultural e racial que a gente se afastou de uma planta que tem potencial terapêutico. E os potenciais terapêuticos estão aí, né? A ciência está comprovando. O relato da Paula é uma observação que há uma melhora, que há um potencial terapêutico. Então, você falou assim, vamos chamar de medicamento. Talvez ainda não seja um medicamento, porque não tem um registro como medicamento, mas é um remédio. Porque o remédio é aquilo que te faz bem. Um abraço pode ser um remédio, uma palavra pode ser um remédio, e maconha é remédio, né? Isso já está comprovado. A minha história, meu primeiro contato foi como mãe também, antes de ser ativista, advogada e atuar na área, foi como mãe de um paciente. E assim como a Paula, quando a gente tem um filho que tem uma necessidade, e o meu filho ele tinha uma epilepsia refratária, a gente começa a estudar tudo. Você vai atrás daquilo que é o melhor para o seu filho. E nessas pesquisas que eu encontrei. Então, na época nem falavam cannabis, falavam canabidiol. Parece, até ela fala, né? Quando a gente fala cannabis, parece que está tudo bem, quando fala maconha é do mal. É a mesma coisa. Está falando da mesma planta. Até na palavra existe o preconceito, porque maconha é de origem africana e cannabis é de origem grega. Gente, é uma planta. E é a mesma coisa. E aí eu achei nessas pesquisas a cannabis, meu filho também fez uso, meu filho teve uma anóxia no parto, também foi um parto prematuro, com muita sequela da prematuridade. Uma dessas sequelas foi uma insuficiência renal crônica, que ele precisou fazer hemodiálise desde bebezinho mesmo, e na hemodiálise ele tinha muita crise convulsiva, incontáveis, né, assim, mais de 100 por dia. Ele iniciava na máquina de hemo e ele passava depois o dia inteiro tendo espasmos. Que a gente também não sabia, Paula, que era uma convulsão. Muitas vezes a gente acha que a convulsão é só aquela convulsão generalizada, né? Que é o que passa muitas vezes em filmes, em novelas. Tem vários tipos de convulsão. A mioclônica, a focal. A questão do meu filho era um espasmo que parecia um choquinho e o olho, né? Que ficava com aquele nistagmo. E aí a gente viu que, na verdade, ele estava convulsionando o tempo inteiro. Porque o olho não parava, a gente foi fazer um eletro de 24 horas, ele convulsionava o dia inteiro. E como é que uma criança vai desenvolver o cognitivo com um cérebro tendo choque, né, que são as epícolas da epilepsia, o tempo inteiro? Não tinha. E não tinha mais remédio, agora estou falando mesmo de medicamento disponível no Brasil para esse controle. Ele usou todos os anticonvulsivantes no Brasil e fora do Brasil, porque a gente chegou a exportar remédios dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, e nada segurava. Ele tomou 7 remédios ao mesmo tempo e nada controlava. E aí ele começou a fazer uso do CBD. E aí, gente, não acho que seja um milagre, mas a mudança é tão rápida. O olhar, principalmente, em 15 dias tu percebe o olhar da criança diferente. O cognitivo, o foco, e eu acho que para a questão do autismo, o foco é muito importante, até para ele conseguir fazer uma terapia. E muitas vezes a criança está fazendo uma terapia mas não consegue focar. Como é que vai fazer uma terapia se ele não está naquele momento fazendo a terapia adequadamente? Então, o foco é uma coisa que melhora muito, o desenvolvimento cognitivo, a questão da fala. A Paula comentou, né, que o Dani ainda verbaliza pouco, mas nós temos relatos de pacientes com 3 meses de uso, pacientes não verbal, com 3 meses de uso começaram a falar. E falam hoje também, tudo. já recebi relatos assim. Muitos relatos assim. Então, poxa, existe uma possibilidade terapêutica muito grande. A gente precisa falar do sistema endocannabinoide. Todos nós, não só seres humanos, mas todos os vertebrados possuem o sistema endocannabinoide, ou seja, nós produzimos substâncias químicas que são semelhantes às substâncias químicas da cannabis. Nós produzimos o nosso próprio THC, que é chamado de anandamida.
No leite materno tem endocannabinoides, então que é alimento mais sagrado que o leite materno, e a mãe dá para o bebê, né, que é rico em endocannabinoides. Então, esse sistema endocannabinoide, ele está presente no corpo inteiro. E é ele que faz o equilíbrio do nosso organismo. Por isso que muitas vezes a gente pensa, como que a cannabis vai ser boa para tantas patologias? Por que ela é boa para epilepsia, para Parkinson, para Alzheimer, para dor, né? É porque a gente tem um sistema endocannabinoide no sistema respiratório, digestivo, no sistema nervoso central, na pele, na odontologia, tem na polpa do dente receptores de cannabis. Então, por isso que ela consegue fazer o equilíbrio no organismo como um todo. Eu tenho tanta coisa para falar, eu prefiro que você me pergunte ou que a Paula vá interagindo, porque eu falo demais. Gente, começou a falar de cannabis, eu falo. Eu queria complementar a fala dela. Só um minutinho, Paula. Paula, só um minutinho. Tem vários comentários ali, eu estou pedindo ali para abrir. Abre lá em cima para ver qual é o... Isso. Quem é que... Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta. A cannabis ajuda todo tipo de autista ou só funciona com alguns? Pronto, isso. Vamos lá. Olha só. Na verdade, a cannabis, em estudos clínicos que eu vi sobre autismo, inclusive a gente tem um estudo aqui da Paraíba, das crianças que usaram, a grande maioria, 90% ou mais de 90%, teve melhora, sentiram melhora. Eu acho que uma criança não melhorou e também não piorou. O doutor Lessa ainda está aqui, se ele tiver, ele pode falar, porque esse estudo é de um médico que é amigo dele, e ele, inclusive, acompanhou, e foi feito no Brasil um estudo de cannabis com autistas. E, assim, a grande maioria apresentou melhora. Como a gente não tem estudos mais delimitados e até mesmo com uma quantidade maior de pacientes, ainda é cedo para falar que só funciona com alguns. Eu acredito que vai muito dessa observação e desse olhar da mãe, né? Outra coisa que eu vejo que às vezes acontece, o ajuste de dose, ele é muito específico. A dose do Daniel não vai ser a mesma dose do João, não vai ser a mesma dose do Bernardo. A gente inicia uma dose baixinha e vai aumentando. Eu tenho crianças hoje que usam 0,2 ml e que estão super bem. Eu tenho crianças utilizando 2 ml, ou seja, a dose muito maior, 10 vezes mais, até chegar nesse equilíbrio. Então, fazer esse ajuste de dose, a importância de ter um médico acompanhando, que vai aumentando gradualmente, vai escutando a família para saber como que essa criança está. Porque eu já vi também iniciar, mas às vezes inicia com uma dose tão pequenininha, desiste e fala, eu iniciei, mas não deu certo para mim. Qual a dose que você usou? Eu usei 4 gotas. Mas ainda estava numa microdose, você ainda pode subir. Então, não tem uma dose certa, não é que nem um anti-inflamatório, não é que nem um analgésico, não é igual. Você toma 30 gotinhas de anador, você vai ficar passando aquela dor de cabeça. Você pode tomar 10, 20, 30. Então, tem que fazer esse ajuste de dosagem, chegar na dose de cada um, é um grande mistério, né? E assim, não desistir. Ok. Paula, e essa pergunta vale para você também, né? Você que atua nessa área principalmente, você socializa para a gente. Teve acesso a várias famílias, vários autistas que mudaram, né? Eu tenho vários relatos de melhoras com doses diferentes, com tipos de óleos diferentes também. Isso influencia muito. O que eu queria complementar que a Daiane falou, ela falou muito bem. A planta é uma só, então, assim, o canabidiol, ele é um componente dessa planta, é uma substância, entendeu, da planta. A planta tem mais de 200 componentes, substâncias que são terapêuticas, canabinoides, terpenos e flavonoides. Então, assim, as pessoas criou um certo costume de falar canabidiol. O canabidiol é um CBD, é um canabinoide da planta, né? Então, todos são terapêuticos. Eu posso falar como experiência, como mãe, que meu filho sempre usou um óleo que tem todos os canabinoides, inclusive o THC, ele usou THC, usa até hoje, e ele teve só melhoras terapêuticas no tratamento.
Eu tenho vários relatos de mães que, por exemplo, meu filho, ele toma uma dose mais baixa, mas eu conheço crianças que tomam 40, 50 gotas por dia, 1 ml por dia. Isso depende muito do sistema endocannabinoide da pessoa, porque a dose é individual, cada pessoa vai ser tratada de uma maneira diferente, individual. Né? Então, assim, eu tenho relatos de muitos bons, crianças que organizam o cérebro, porque eu acho que os autistas, eles aprendem sim, só que eles não conseguem organizar essas ideias no cérebro. E a cannabis, ela traz isso, ela desinflama o cérebro, ela cria novas sinapses no cérebro, e eles conseguem organizar. Eu tenho um relato de uma mãe aqui, que o filho dela, ela passou a vida toda ensinando origami para ele. E ele nunca conseguia fazer aquele origami sozinho. E quando ele começou a usar o óleo da cannabis, o menino ela chamou ela no quarto e falou, vem aqui, mãe, vem ver. Tinha vários origamis que ele fez sozinho, então, assim, foi uma coisa fantástica. Porque quando ele conseguiu organizar o cérebro dele, que ele começou a fazer as atividades, apareceu, então ele já sabia. Ele só precisava organizar o cérebro dele. Então, isso é fantástico, sabe? É fantástico, assim, a cada relato que a gente tem, emocionante mesmo, impacta a gente mesmo, né? Porque a cannabis, ela muda mesmo, ela traz homeostase no cérebro, ela desinflama o cérebro, e essas crianças começam a ter um aumento cognitivo muito grande, que eu acho que assim, o maior avanço que eu vi no meu filho foi essa área do cognitivo dele. Né? Hoje Então, eu tenho o Daniel, o Daniel, eu posso falar assim, o Daniel, ele olha no meu olho, ele olha, se você chegar, oi, Daniel, ele olha para você e te cumprimenta. Coisas que a gente não tinha antigamente. Vamos tirar uma foto, ele olha para a foto, ele não olhava para a foto, sabe? Ele tinha medo das coisas, hoje ele é uma criança que ele chega num ambiente claro, que ele quer aquela proteção, ele quer que esteja junto dele. Mas ele chega nos ambientes e ele se adapta, coisa que ele não fazia. Então, assim, e só das crises combustível dele ter zerado, foi muito bom, foi isso, avançou muito. Né? É a qualidade de vida que a gente busca, né, Paulo? E aí o que acontece? A gente vê ainda muita proibição, o obscurantismo da planta, né, o preconceito, né, a gente entende que ainda a gente está mudando essa história, ainda tem muito para acontecer, mas as pessoas precisam entender que essa planta é medicinal, ela tem propriedades científicas medicinais, já tem mais de 20 mil estudos científicos randomizados, duplo cego, tá? Aqui no Brasil, a UPS, como é que é aquela universidade de São Paulo? A Unicamp. Ela é uma das universidades que tem mais estudo no mundo de cannabis medicinal. E a gente está enfrentando agora essa questão da resolução que proibiu os médicos de prescrever, restringiu apenas a 2 patologias, e nós ficamos todos de fora. Quer dizer, e agora? Como é que vai ser, né? Isso é um absurdo. Então, olha, viu, Paula e doutora Daiane, o nome, então, cannabis medicinal. A planta é cannabis sativa. Pela Anvisa, é produto à base de cannabis. Produto à base de cannabis. Esse é o nome que está na resolução 660 e 327 da Anvisa. Quando a gente fala cannabis medicinal... Doutora, como é o nome grandão, então pode ser o cannabis, né? Em vez de canabidiol, a gente usa isso. Eu acredito que até o cannabis medicinal vem um pouco do nosso preconceito. Sabe por quê? A gente sabe que camomila tem propriedades medicinais. E a gente não fala, vou no mercado comprar um chá de camomila medicinal. A gente compra camomila, né? Para dormir, para trazer uma coisa. Lavanda, alecrim, todas elas têm propriedades. Então, assim, a gente não fala alecrim medicinal. A gente fala cannabis medicinal, já para dizer, não estou fazendo apologia ao uso de drogas, é medicinal. Na verdade, cannabis é planta, né? Então, a partir de hoje, todos nós vamos usar o nome cannabis, tá? Até para tirar o preconceito de medicinal. Olha só, tem uma pergunta aqui também da Andréia, Andréia Fluff, né, Tiago? Existe a possibilidade da compra
da cannabis a preço social e quais primeiros passos para se obter o receituário? Andréia. Andréia, existe. Não é um caminho fácil, mas existe. Hoje a gente já tem bastante médicos prescritores. Quando eu falo bastante, é comparando lá no início de 2014, que só tinha 3. Tá? Não é que sejam bastante, vou corrigir. Hoje apenas 1,5% dos médicos do Brasil prescrevem. Então ainda é pouco. Olha, a gente precisa falar mais. Né? Mas já com a telemedicina, que foi algo que só foi permitido devido à pandemia, mas eu vejo como um avanço, exatamente porque aquele médico que está num grande centro consegue atender uma criança lá do interior que não tem um médico para prescrever. Muitos médicos fazem consulta social. Existe um trabalho filantrópico muito forte, porque tem que chegar o produto para essa criança que também não tem condições. O acesso tem que ser democratizado. A gente sabe que ainda há um custo alto no Brasil. Questão de regulamentação aqui no país. Na farmácia, a gente tem hoje na farmácia, pode atravessar a esquina e comprar na farmácia. Custa R$ 2.400. Será que o brasileiro tem condições de arcar? E ainda é um remédio de uso contínuo. No tratamento do autismo, a criança está tendo benefício, por que vai suspender o uso? Né? Então, assim, é de alto custo. Então, o ideal é conseguir a prescrição, e a gente tem vários médicos que fazem essa consulta social, acompanhar durante um tempo para ver a evolução. O médico faz um relato dessa evolução, e aí, infelizmente, precisa entrar com uma ação judicial. Nem o Estado, nem mesmo os planos de saúde fornecem sem ter a provocação do judiciário. Existem 2 exceções, e uma é lá em Brasília mesmo. Então, tem uma lei que fornece, mas fornece apenas para 17 crianças que têm epilepsia refratária, que é aquela epilepsia de difícil controle. Então, já é um avanço. E agora, na cidade de Búzios, teve um projeto também municipal, que a prefeitura de Búzios está fornecendo cannabis para as crianças de lá. É uma associação que se chama Beija-Flor. Então, já estamos avançando. Mas precisa entrar com uma ação judicial e provocar, seja o Estado ou seja o plano de saúde. É aquilo que a gente fala, né? O Brasil tem que avançar muito, porque está autorizado a comercialização, mas não o plantio. Se é uma planta, tem que importar, e importando fica caro. Então, a gente tem que avançar para que essa autorização ela seja também da planta, né? O cultivo. Porque senão vai ser o que é hoje. Quando a senhora fala R$ 2.500, fruto disso. Porque se existe, é porque foi plantado em algum lugar que não é aqui, né? Senão é ilegal, e a gente fica nesse ciclo. Então, acho que a gente tem que avançar. Avançou autorizar, né, doutora e Paula? Mas tem que avançar também de autorizar, e algumas entidades já estão, né, conseguindo judicialmente esse cultivo. A gente tem que avançar. Né, Paula? E eu queria destacar aqui o trabalho das associações de pacientes que tem em todo o país, que hoje tem mais de 100 associações no país, entre formalizadas e não formalizadas ainda, né? Que estão atendendo esses pacientes. Eles cultivam, produzem óleo, extraem o óleo e atendem os pacientes. Muitos deles com cotas sociais, as pessoas nem pagam. Né? Então, essas associações hoje aqui estão fazendo o papel do Estado que o Estado deveria estar fazendo. Como a Daiane falou, tem no SUS, mas olha só, aqui em Brasília, só 17 crianças estão sendo atendidas pelo SUS. E o orçamento não é barato, entendeu? O orçamento é caro, está caro mesmo. E esses dias estava em falta, né, Paula? Que a gente precisou doar para uma criança. Então, assim... olha a dificuldade que é para a gente ter o acesso pelo SUS. Eu mesmo já entrei pedindo pelo SUS, até agora eles não me responderam. Né? E aí eu queria destacar essa participação das associações que começaram todo esse trabalho aqui dentro do país, entendeu? Que está lutando por essa regulamentação. E as empresas também que estão botando a cara aqui no país e enfrentando todo esse problema, que atende vários pacientes com óleo importado, com CBD, né, com óleo full espectro, que é de qualidade.
né? As associações ou estão também funcionando com processo judicial, né? Hoje a gente tem a Abrace na Paraíba, que já tem ganho de causa, mas que precisou entrar com processo judicial. A PEP no Rio de Janeiro, que também está com processo, ainda não tem sentença, mas funciona através de uma liminar. A Cultivo em São Paulo, que também tem autorização para cultivo, mas que ainda não tem estrutura para ter mais pacientes. E Guete, que é a presidente da PEP, ela falou uma coisa que eu acho muito importante. A demanda é infinita. Se você abrir para 50 mil pacientes, você consegue. Hoje, em média, já tem 150 mil pacientes fazendo tratamento no Brasil. É mesmo? Uhum. Agora fale para a gente, Paula, por favor, quem está nos assistindo e vai assistir, como é que faz para achar essas entidades? Como é que as mães desses pacientes autistas, né, e os que não são autistas... Bom, o primeiro passo é procurar um médico prescritor que tem experiência, que seja um médico que tem experiência em autismo ou naquela patologia, que tem especialidade naquela patologia. Tem muitos médicos que atendem também outras patologias, o neuro, ele pode atender Parkinson, Alzheimer, né? Outras patologias. Procurar esse médico, obter essa prescrição, né? E a prescrição vai ser de acordo com o quadro daquele paciente. O médico vai analisar o histórico daquele paciente, as medicações que ele usa, qual o estado geral dele, qual o tipo de óleo que ele pode usar, né? Saber qual a necessidade que ele precisa para usar. Então, é muita coisa que o médico tem que avaliar para perceber, porque aqui no nosso país ainda, segundo os Conselhos Federal de Medicina, o uso é compassivo. Isso quer dizer que depois de todas as medicações que você testou, os tratamentos que você testou, aí que você entra com o uso medicinal da cannabis, sabe? Então, ainda temos essa barreira para vencer. Depois disso, você pode procurar ou uma associação... O que não é justo, que muitas vezes a criança usa milhares de remédios tarja preta, que os efeitos colaterais são catastróficos, que muitas vezes trazem mais prejuízo, a criança fica sedada, não consegue se desenvolver, e aí depois que já deu ruim com tudo, é que você pode usar a cannabis. Não que a cannabis não tenha efeito colateral, tem, mas são mínimos, se comparado com a mínima em relação aos medicamentos. E aí então, o paciente ele vai buscar o acesso a esse medicamento, ou através de associações, ou através de uma empresa que tem aqui no Brasil, que faz essa intermediação de importação, né? Hoje eu faço parte da Revivd, fui convidada para fazer parte, é uma empresa que é toda administrada por mulheres, mães, né? E lá, eu fui acolhida, estou muito feliz de estar fazendo parte, desenvolvendo esse trabalho junto, porque como eu tenho uma responsabilidade muito grande nos meus acolhimentos, né, eu escolhi fazer parte, e aceitei esse convite da Revivd, por conta da qualidade do óleo, como é que fala? Da purificação do óleo, né, a extração feita a CO2. Então, eu estou muito feliz de fazer parte e poder indicar isso para outras crianças, eu acho outras que famílias. Principalmente pela relação de confiança, porque é o óleo que o Daniel usa, então você sabe o quanto ele trouxe essa qualidade de vida, né? E quando a gente pesquisa como mãe, é diferente. Eu acho que a fala é em primeiro lugar como mãe. Esse olhar empático é um olhar diferenciado, então é um acolhimento extremamente humanizado. Olha só, a Andréia, ela disse que a resposta esclareceu muito a dúvida dela. E a Daiane está dizendo ali, ó, isso é injusto, precisa usar tantos remédios antes. Mas, Paula, fala um pouco dessa empresa, a Revivd. Como é que é isso? Como é que as pessoas têm acesso a essa... A Revivd, eu vou deixar para a Daiane explicar, que ela explica melhor, né? A Revivd fica nos Estados Unidos, é uma empresa que produz cultivo, faz um cultivo e faz a extração do óleo. Mas eu vou deixar para a Daiane explicar melhor. Doutora, então, vamos aproveitar, a senhora vai falar da Revivd e também essa resolução. Explica para o pessoal
Aí, essa resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, né, que orienta os médicos a não prescreverem, né, a cannabis, e tira aí os nossos autistas, né, da possibilidade, e depois da luta, a luta nacional, né, e das entidades, o Moab foi também, esteve na luta e está na luta, a Paula esteve lá com o Daniel, e aí a outra resolução, ela só suspende, né, ela não revoga. Explica para a gente aí a Revivde e também essa resolução. Nós temos aí mais 12 minutos. Com a palavra, doutora. Obrigada. A Revivde é uma empresa que está localizada em Denver, no Colorado, e como o Paulo disse, a gente tem uma fazenda própria, então é da semente ao paciente. Faz a extração com CO2 supercrítico, tudo fiscalizado pelo Departamento de Agricultura do Colorado, tem toda a certificação, inclusive o certificado do selo USA orgânico, que garante que é um produto orgânico, livre de metais pesados, livre de pesticidas, então é um produto com uma qualidade diferenciada. São mais de 10 anos, né? A Revivde foi criada em 2012 e a Revivde Brasil em 2014, para atender exatamente essa demanda que começou em 2014 muito em função das mães. O caso da menina aí de Brasília também, a Anne Pitcher, que Catelli foi atrás do direito de trazer, importar o medicamento. Então, a gente começou com essa luta e aí hoje fortalecemos nesse grupo de mulheres. Então, é uma empresa que tem um DNA feminino, foi fundada por uma brasileira, que também é mãe, e que o filho dela também tem autismo. E não sei se a Paula sabia, né? Porque ela não fala muito sobre isso, mas é um olhar diferenciado assim, em função disso, porque é uma dor que também é nossa, né? E o acolhimento é feito por mulheres, por mães que conhecem em função disso. Em relação à resolução, bom, antes de falar da 2324, eu vou falar da resolução anterior de 2014, que já era ruim, que era essa que falava do uso compassivo. Você usou tudo, você já fez uma cirurgia no cérebro, você não teve retorno, aí você faz o uso da cannabis. Mas eu não sei se as pessoas desconheciam, porque depois disso veio as resoluções da Anvisa, que permite que o médico prescreva ainda. Na resolução de 2014, só quem podia prescrever era neuro e psiquiatra. Não abre para outra especialidade. Aí veio essa resolução, depois de 8 anos, de vários estudos, Paula também já falou que o Brasil é um dos países que mais está pesquisando na área, da gente ter tantos relatos, tantos livros publicados no Brasil sobre cannabis medicinal, tem o Tratado da Cannabis, que são 2 volumes de 800 páginas, um monte de artigo científico falando dos benefícios, o CFM tapa os olhos, traz uma resolução ilegal, irrazoável, inconstitucional e ilegítima. Permite a prescrição para 3 patologias: Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa. Para essas 3 situações, não. Aí deixa uma brecha para estudo científico e ainda traz proibições. É vedado ao médico fazer palestras sobre cannabis fora do ambiente científico. Aí eles colocam um glossário, o que é ambiente científico. É só uma instituição vinculada à Associação Médica Brasileira. Então, as outras universidades todas, as outras associações todas, os outros órgãos de classe não seriam científicos. Um médico não pode ir na OAB, não pode ir no congresso, não pode ir numa associação falar de cannabis. Os médicos estavam com medo de, na aula, um professor de neuro falar desse sistema endocannabinoide. Uma proibição totalmente irrazoável, século XXI, gente. A nossa Constituição é de 88. Como é que eu trago uma censura de volta? Proíbo o médico de falar. Então, assim, totalmente descabida. Isso fere a autonomia do médico e do paciente decidir qual o melhor tratamento para aquele paciente. Por exemplo, a cannabis poderia ser a primeira opção para vários casos. Sem ter que passar por tantas medicações que a gente sabe que a longo prazo já não vai fazer aquele efeito, você vai aumentando a dose, aumentando e nada vai acontecendo, sabe? E diminuir tanto a medicação,
Percebe-se que foi feita às pressas, porque até o nome das substâncias químicas estavam errados. Em vez de estar lá canabidiol, estava canabidol. Em vez de estar tetraído canabidol, estava tetraído canabidiol. Então, assim, moléculas que nem existem. Não passou por uma comissão técnica de neuro ou de psiquiatra ou de alguém que realmente conhecesse. Trouxeram também na resolução estudos clínicos. Todos eles anterior a 2014. Que eles devem ter copiado da resolução antiga. Não se deram o trabalho de se atualizar, de olhar que o Brasil está pesquisando, que ninguém está aqui falando sem ter uma comprovação. É a ciência que derruba o preconceito. E os estudos científicos já existem. E aí essa resolução acabou trazendo um grande desconforto, uma mobilização social muito grande. Outra coisa, permite o uso para criança e adolescente, naquelas 3 patologias. Maior de 18 anos já não pode usar. Não faz sentido, a criança está usando, está indo super bem, quando ela fez 18 interrompe, é isso? Então, assim, não faz sentido nenhum. A questão do autismo, que a gente sabe de todos os resultados benéficos para a evolução dele, ele não está coberto, não poderia mais fazer a prescrição. O médico ficou com medo de ter seu RM cassado. A gente está aqui com a doutora Vanessa Matalobos, ela é neuropediatra e também dermatologista, maravilhosa. Gente, a doutora Vanessa, ela tem um estudo de caso de uma lesão, mas uma lesão horrorosa, uma lesão de pele, que ela tratou com pomada de cannabis e recuperou, era um pé diabético, mas assim, gente, dermatologia eu não poderia usar. Como assim, sabe? Aí você pensa, claro, século XXI, direito à liberdade, autonomia, relação médico-paciente, estava tudo errado. E aí, como teve esse movimento da sociedade civil, dos médicos que hoje prescrevem, que estavam com medo que tivesse uma caça às bruxas, todo mundo começou a se manifestar, foi na frente do CFM e de alguns CRMs, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro também se mobilizou, Roraima. Teve pacientes de Roraima, muitos pacientes com autismo em Roraima foram no CRM. E aí, na segunda-feira, teve uma reunião de urgência, convocaram essa plenária e suspenderam, sustou a resolução. Abriu-se uma consulta pública na terça de noite, que vai ficar aberta até o dia 23 de dezembro, para dar a opinião sobre. Doutora Daiane, como é que as pessoas que estão nos ouvindo, a gente até do Moab passamos, né? A Paula passou nos nossos grupos. Como é que participa aí dessa consulta pública? A gente pode compartilhar o site, mas está no próprio site do CFM. E aí eles fazem o link do formulário. Eu tenho o link, eu posso. E aí eles fazem pergunta de cada item. Tá. A gente coloca, então, né, Paula? A gente coloca o link, quem está nos ouvindo. É importante que todo mundo participe, quem usa e quem não usa, porque isso aí é a manifestação da sociedade para a gente mudar essa situação. Não falar mantido para nenhum daqueles artigos. A gente não concorda com nada. Não mantido e trazer a justificativa. Né? Claro que eu acredito que a justificação técnica, científica, os médicos podem trazer, mas os pacientes podem fazer o seu relato, né? Eles podem participar. A Anvisa também está com uma consulta pública aberta sobre a resolução 327, que é a que fala da questão da cannabis do Brasil, e também é importante essa manifestação da sociedade. A gente precisa trazer essa voz, a gente precisa aumentar esse coro, né? É importante, esse momento que a gente tem hoje, é importante que se repita, né, que mais pessoas falem, que a gente consiga multiplicar também. Geralmente, quando a gente fala de cannabis, alguém já pensa, poxa, tem meu pai, tem minha mãe, tem minha tia, tem aquele vizinho que poderia estar se beneficiando. Quando a gente fala de câncer, e a cannabis pode ser utilizada não só como antitumoral, mas para as reações da própria quimioterapia. Então, a gente sabe o quanto é difícil fazer quimioterapia. A pessoa tem dor, perde o cabelo, falta de apetite, náusea, vômito o dia inteiro. A cannabis traz resultados positivos para isso. No hospital pediátrico em Israel,
As crianças com câncer estão sendo tratadas com óleo de THC. E eu estou falando do THC, que não é vilão, que também tem propriedades terapêuticas. Terapêutico, muito. Então, é importante, eu quero convidar todo mundo para participar dessa consulta pública. Um grupo de advogados está fazendo umas referências de acordo com os artigos, porque lá os termos são muito técnicos, então pode haver uma dificuldade de uma pessoa ter para responder. E aí esse grupo de advogados, eles vão passar essas orientações para que os pacientes, os familiares, a pessoa da sociedade possa responder, sabe? Então é importante mesmo, todos dois responderem. Acho que é o momento da união, né? É o momento de união de médico, paciente, associação, indústria, quem está cultivando em casa também, que a gente sabe que tem o autocultivo, é hora de todo mundo se unir, porque se não tiver essa união, a gente não consegue vencer esse preconceito gigante que existe ainda. Muito bem, olha só, a doutora Vanessa até colocou ali, olha, houve um congresso brasileiro de neurologia esse ano, 2022, e o que mais se falou foi sobre a cannabis. Pessoal, a gente gostaria de agradecer a nossa live Sextou no Autismo, sextou mesmo, tem gente ali nos acompanhando, e depois vão acompanhar, vai ficar gravado, vai estar no Facebook do Moab, lá no YouTube nosso, até no Twitter, está lá no Twitter, pessoal, quem tiver aí na rua e puder passar, vai ficar gravado. Então, gostaria de agradecer Paula Paz, que ela é diretora do Moab e também acompanha aí, faz parte, né, dessa empresa Revivide. E também a doutora Daiane Zap, que atua também nessa área, ficamos sabendo hoje que ela tem um filho, né, autista, que utiliza também a cannabis. E gostaria primeiro de passar para você, Paula, as suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de poder trazer esse bate-papo sobre a cannabis, contribuindo para trazer mais informação para aqueles que precisam, que estão precisando de melhorar a saúde do seu filho, da sua família, né? E dizer quanto que é importante a gente estar aqui abrindo esse espaço, agradecer muito ao Moab, que sempre foi a favor do uso medicinal da cannabis, sempre apoiou, né? Eu sempre fui muito apoiada lá, quando eu levo as nossas questões, e a Moab sempre abraçou essa causa também. Então, eu só quero agradecer a presença de todos, a doutora Daiane por estar aqui com a gente, e ao doutor Edilson, muito obrigada. Por nada. Doutora Daiane, suas considerações finais, por favor? Gratidão, obrigada pelo convite, me coloco à disposição sempre que precisarem de qualquer suporte. Aproveito também para falar que nós somos uma empresa que tem uma importância muito grande com a inclusão, né? Não só pelo time de mães que estão nessa inclusão social, mas a inclusão dos nossos pacientes. E se alguém tiver dificuldade financeira, precisar de um suporte, a gente muitas vezes consegue essa consulta com preço social, a gente ajuda, a gente auxilia, a gente dá o caminho. Claro que eu não posso, se eu pudesse, eu doava para todo mundo, né? Mas a gente não consegue, até mesmo porque acaba sendo uma empresa. Mas no que a gente puder ajudar, e a gente tem vários programas de doações e programas de filantropia, a gente consegue, tá bom? Obrigada, obrigada a todos. Onde achar a Revivide? Pode seguir nosso Instagram, Revivide Brasil. Pode falar com a Paula hoje ela faz esse acolhimento, então eu não sei se acho melhor ela divulgar depois, até no Moab, o telefone da empresa, não o telefone privado dela, né? Mas assim, a Paula está super à disposição para fazer esse acolhimento, ela auxilia em todo o processo de importação, ela auxilia a fazer a Anvisa, então muitas vezes, até essa barreira a gente enfrenta, né, Edilson? Às vezes a mãe não tem tempo de parar no computador e fazer um formulário da Anvisa. Ou não internet boa, ou não conhece, não domina. Então, a Paula consegue dar esse suporte e o paciente recebe hoje o produto na casa. Ok. Pessoal, muito obrigado. Avanço, né? Isso. Obrigada, muito obrigado. Gente, essa live Sextou no Autismo será uma vez por mês,
O próximo nós vamos divulgar nas nossas redes do Moab, principalmente aqui no Instagram. Agradeço doutora Daiane Zap, agradeço também Paula Paz e agradeço vocês que ficaram aqui nos ouvindo e se informando, e é para isso, viu, pessoal? O Moab serve para isso. Tudo de bom para vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai ficar gravado, não sei a hora que vocês vão entrar, e o Moab está à disposição. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau.